Amados, hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito, mas muito interessante, muito profundo, a respeito de ser amigo de Deus. Muitas vezes nós não nos enxergamos como amigos do Senhor, mas é um mandamento que sejamos amigos dele. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Então essa é a palavra do Senhor. Ele deseja e Ele quer que a nossa amizade seja restaurada, que o nosso convívio com Ele seja por completo restaurada. Talvez você nunca parou para refletir a respeito do que é amizade, do que é ser amigo de alguém. Amizade é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além de lealdade ao ponto do altruísmo. Então isso, na verdade, é amizade. É um relacionamento que envolve conhecimento mútuo e afeição. Para que nós sejamos amigos de Deus, é preciso que haja conhecimento. Como o Senhor já nos conhece, resta-nos conhecer a Deus por completo e que tenhamos prazer, que tenhamos amor para com Ele. Amém? E eu quero dizer para você, meu irmão, sem medo de errar, que Deus quer ser seu melhor amigo. Muitas vezes tem aquela história de melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? Aí você cita alguém. Não, o teu melhor amigo é necessário que seja Deus. Porque Ele deseja, Ele almeja ser teu melhor amigo. E nessa verdade, amados, precisamos colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, colocar a nossa esperança e corrermos em busca do Senhor, corrermos em busca desta amizade verdadeira, dessa amizade que nos enche o coração de alegria, de paz, de satisfação. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos. Por exemplo, Deus é seu autor e criador, também Senhor e Mestre, ainda juiz e redentor, Pai, Salvador e muito mais. Veja como é interessante, veja como é extenso o relacionamento com Deus, os aspectos que envolvem o relacionamento com Deus. Deus é o autor e criador, Senhor e Mestre, juiz e redentor, Pai e Salvador principalmente. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. Claro, todas essas citações feitas são importantes, são preciosas, mas talvez a maior delas todas é o desejo de Deus em ser meu amigo, em ser teu amigo. E nós vemos, irmãos, que esse relacionamento, que essa amizade, ela existia lá no Éden. Entre Adão e Eva, essa amizade era uma realidade ali. Deus andava no Éden, Deus conversava com Adão, Deus conversava com Eva, Deus possuía intimidade, o homem possuía também intimidade com Deus. E esse acesso que Adão e Eva tinham a Deus não era através de rituais, cerimônias, de uma religião, não, de forma alguma. Era um contato direto, face a face. E é isso que Deus quer ainda para os nossos dias, meu irmão. Que nós tenhamos esse contato face a face, um contato simples, cheio de amor, cheio de carinho entre Deus e nós, entre nós e Deus. Foi para isso que nós fomos criados, na verdade, para amarmos o Senhor acima de todas as coisas. E nós vemos que no Éden, a palavra de Deus nos diz que Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Havia uma troca. E nós precisamos, irmãos, retomar aquilo que o pecado quebrou na vida do homem. Nós precisamos retomar aquilo que o diabo tentou roubar, mas que Cristo Jesus trouxe a restauração. Só que muitas vezes nós não conseguimos, nós não estamos enxergando que Deus restaurou essa comunhão que era comum lá no Éden, entre ele e Adão. Irmãos, nós somos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Sim, nós somos chamados pelo Senhor para estarmos sempre na presença dEle, sempre diante dEle, sempre diante do trono do Senhor. Uma comunhão diária, constante. Nós vemos que no Velho Testamento, nos dias do Velho Testamento, poucos tiveram essa oportunidade, esse privilégio que nos é concedido hoje.
Poucos daqueles que foram fiéis ao Senhor puderam ter esse contato, viver esta amizade com o Senhor. Dentre eles nós podemos citar Moisés, Abraão, Davi, Jó, Enoque, Noé. E talvez apenas estes, pelo menos são estes citados na palavra de Deus. Bem provável que houveram outros, mas não foram citados na palavra do Senhor. Irmãos, foram pessoas que puderam estar próximos a Deus. Eles puderam vivenciar o Senhor como nós temos hoje a oportunidade. Nós olhamos para esses homens do Velho Testamento, esses homens que foram colunas fortes demais. Olhamos para eles e até os admiramos, mas amados, aquilo que eles buscavam, aquilo que eles almejavam para a vida deles, nós temos hoje de uma forma muito simples. É apenas tornarmos-nos amigos do Senhor, buscarmos o Senhor e Ele nos concede toda uma oportunidade, toda uma condição de estarmos diante do trono, diante da graça, usufruirmos daquilo que é importante para nossas vidas, estarmos cada dia mais cheios da graça de Deus. Amém? Nós vemos, irmãos, que Jesus mudou a situação. Jesus veio para restaurar uma situação que havia se perdido. Nós vemos que quando Jesus pagou os nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima para baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Meu irmão, nós não podemos viver amarrados às doutrinas. Cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor, fomos dotados de uma comunhão com Ele, um acesso, um canal que nos possibilita chegar ao trono do Senhor, chegar ao Senhor, conversar com Ele, e nós não podemos nos limitar, irmãos. É preciso corrermos, é preciso estarmos na presença do Senhor, é preciso cada dia buscar essa intimidade com Deus, é preciso, irmão, é preciso ter amizade com Deus. Sim, ter amizade com Deus. E essa amizade, irmão, só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Irmãos, precisamos valorizar mais aquilo que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado diante de nós. Precisamos valorizar mais isso, precisamos dar mais valor a essas coisas e ouvirmos o grande convite de Deus, porque Ele nos convida a desfrutar da amizade e da companhia das três pessoas da Trindade. O Senhor nos convida para que sejamos amigos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, amado, quanto antes nos despertarmos, deixar o Espírito de Deus nos envolver de uma forma tal, a ponto de estarmos na presença do Senhor, cheios da graça do Pai. João capítulo 15, versículo 15. Ouçamos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Essa é a palavra de Deus, amados. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Essa é a palavra do Pai para nossas vidas. E eu quero dizer que essa palavra amigo, que é usada aqui em João capítulo 15, versículo 15, essa palavra que é traduzida por amigo nesse versículo, não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. Entendeu? Não é uma amizade superficial, uma relação íntima e de extrema confiança. Oh, é isso, amados. Deus não coloca limitação no amor dele para com nossas vidas. Nós é que muitas vezes limitamos a nossa busca, limitamos o nosso querer, limitamos aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Nós é que colocamos as barreiras, mas Deus quer quebrar todas as barreiras, porque Deus quer ser próximo de Elias de Oliveira, quer ser próximo da tua vida, próximo de você, meu amado. Deus deseja que o conheçamos profundamente, numa profundidade intensa. Atos capítulo 17, versículos 26 e 27 diz:
Deus criou toda a raça humana e criou a terra habitável com fartura de tempo e de espaço, a fim de que pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como que apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Amém. Irmãos, tudo isso aqui é testemunho vivo que Deus é acessível. É testemunho vivo que nós podemos chegar a Deus, que nós podemos criar vínculos de amor, vínculos de amizade, vínculos de intimidade com Deus. E é preciso que isso haja, que isso venha a ser uma verdade em nossas vidas. Irmãos, conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Sim, conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Permita que essa palavra, meu irmão, entre no teu coração, que ela faça a diferença na tua vida e que você entenda quão importante é amar o Senhor e ser amado por Ele. Amados, olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, quais são os amigos de Deus? Moisés, Abraão, Davi, Jó, Enoque, Noé. Olhando a vida desses homens, nós podemos tirar lições de extrema importância para uma verdadeira amizade com Deus. E a primeira lição que nós temos na palavra, que para sermos amigos do Senhor é preciso conversar constantemente com Ele. Sim, conversar constantemente com Deus. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez, 2 vezes ou mais por semana. Não! É preciso, amados, que a nossa amizade seja construída sob alicerces de confiança. Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele as nossas experiências. E para que você partilhe as suas experiências com o Senhor, é necessário conversar com Deus. Conversar como você faz com o teu melhor amigo. Lembre-se que precisamos ser amigos de Deus. Que Deus seja o nosso melhor amigo. E ao melhor amigo conta-se todas as coisas. Conversa-se. E é isso que precisamos, amados, fazer com relação a Deus. Para que haja amizade. Para que haja esse relacionamento verdadeiro, duradouro. Esse relacionamento que pode nos abrir a sala do trono de Deus para as nossas vidas. Claro, e a igreja, quantas vezes mais, melhor. Isso é de extrema importância, com certeza. Isso é muito importante. Mas é necessário irmos além, meu irmão. É preciso ir além desta realidade. É preciso buscarmos muito mais. Deus quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Meu irmão, você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Deus ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando. Muitas vezes nós entendemos que oração são aquelas exposições bonitas que são feitas nas igrejas, não é isso? Oh, Pai maravilhoso, Pai amado, e aí vai nessa bonita, poética, um poema na verdade. Mas irmãos, orar é conversar com Deus. Orar é expor aquilo que você está sentindo, é colocar situações do teu dia a dia para o Senhor. É você ter intimidade de uma forma coloquial conversar com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz que nós devemos orar continuamente. Nós devemos orar continuamente. Olha, irmãos, isso significa conversar com Deus enquanto estamos andando pelas ruas, enquanto estamos no ônibus em direção ao trabalho. Orar significa conversar com Deus enquanto você está fazendo compras. Nas tuas ocupações diárias é possível você estar ligado no Senhor. Você está com tua mente no Todo-Poderoso. É você estar expondo aquilo que você está sentindo. Nós não podemos de forma alguma perder esse vínculo tão precioso, essa porta que o Senhor se abre, a porta para nos achegarmos a Ele, a porta para sermos amigos dEle.
Irmãos, todas as vezes que nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, Ele tem prazer em vir em nosso socorro, Ele tem prazer em conversar com a gente, Ele tem prazer em nos atender, Ele tem prazer em nos abençoar. Que essa comunhão, esse conversar com o Senhor de forma coloquial, isso é o ideal para Deus. No Éden nós não vemos Adão e Eva usar aquelas expressões e usarem uma forma poéticas para conversar com o Senhor. Certamente eles conversavam de uma forma muito simples, como amigos conversam. Certamente sorriam juntos. E é assim que Deus quer, irmãos, com relação a nós, porque Deus quer restaurar o jardim do Éden na minha vida e na tua vida. Ou seja, Deus quer que tenhamos aquela comunhão inicial, o propósito inicial de Deus, que Ele seja restaurado por completo. E Ele concedeu meios para tal quando nos deu seu próprio Filho na cruz. Cabe, portanto, a nós, irmãos, cabe, portanto, a mim, cabe, portanto, a você, estarmos buscando esta comunhão, estarmos buscando cada vez mais a graça de Deus para nossas vidas. Amados, nós não podemos limitar a nossa busca, nós não podemos limitar a nossa conversa com Deus, mas é preciso que façamos orações com toda frequência. É preciso que a cada instante, que cada expressão da minha vida seja uma oração ao Senhor. Nos momentos de alegrias que você exponha diante de Deus as tuas alegrias, nas tristezas que você exponha as tuas tristezas, nas vitórias que você exponha para o Senhor, que você fale para o Senhor as tuas vitórias. Ô Elias Oliveira, que coisa maravilhosa. Mas é assim, meu irmão. É desse jeito que Deus quer. Deus não pode ser visto como alguém que está distante, mas Deus quer ser visto como alguém que está muito próximo de ti. Como alguém que está do teu lado, como alguém que é teu amparo, que é teu ajudador. E cada vez mais que nós buscamos o Senhor, cada vez mais que nós crescemos na presença de Deus, Ele nos faz entender a sua vontade para nossas vidas. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, é um hábito que precisa ser desenvolvido em nossas vidas. Você deve se obrigar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você deve treinar sua mente a se lembrar de Deus. Você treina quando você vai fazer uma prova, por exemplo. Você estuda e você decora e você sai com aquilo na ponta da língua. Com Deus é a mesma coisa, amados. Precisamos meditar no Senhor. Precisamos decorar as coisas de Deus. Precisamos estar cheios das coisas do Senhor, para que assim estejamos habilitados a sermos amigos do Pai. E uma das formas muito interessantes, amados, e talvez, creio que muito útil para muitos, é você criar lembretes. Lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naqueles momentos. Entende? Você escreve bilhetinho, cola na frente do teu computador, cola na porta da geladeira, cola na parede da tua casa. Enfim, coloque ali textos, versículos que são chaves que nos levam a pensar no Senhor, a ter comunhão com Deus, a buscarmos o Senhor nos momentos difíceis, e veremos, irmãos, que cada vez o Eterno se manifestará a nós e nós teremos mais e mais comunhão com Ele. Amém? O segundo ponto, amados, que nós devemos observar para desenvolvermos uma verdadeira amizade com Deus, à luz da vida de Moisés, de Abraão, de Davi, de Jó, de Enoque, de Noé, é através da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar na sua palavra durante todo o dia. E isso, meu irmão, chama-se meditação. A própria Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus e o que Ele fez e o que Ele disse. A própria Bíblia nos leva, nos obriga, nos chama a essa atenção. E eu quero dizer para você, amado, que você preste muita atenção. É impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento do que Ele diz. Repetindo para você, é impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento do que Ele diz. Entendeu? Isto é, você não pode amar a Deus a não ser que o conheça.
e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Amém? Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Irmãos, isso implica que é preciso estudarmos a Bíblia, é preciso meditarmos na palavra de Deus, é preciso estarmos ligados, estarmos dando valor à palavra do Senhor. Você talvez não possa passar o dia todo estudando a Bíblia, mas você pode pensar, meditar e pensar, refletir, mas você pode pensar a seu respeito ao longo do dia. Recordar os versículos que leu e os decorou e refletir sobre eles. Isso você pode, meu amado. Talvez você não tenha tempo de ficar em cima de uma escrivaninha com livros, bíblias abertas, mas você pode fazer a leitura da palavra. Você pode separar um texto para você passar o teu dia refletindo, meditando sobre as verdades de Deus implícita naquela palavra. Irmãos, meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. Eu, quando jovem, quando crianças, eu tinha um maior problema em entender o que era meditar ou refletir na palavra de Deus. Eu não conseguia entender o que era isso. Pessoas falavam, é preciso meditar, é preciso refletir. Eu não conseguia entender o que era. Mas, irmãos, é muito simples. Meditar ou refletir é simplesmente concentrar os nossos pensamentos. E você diluir aquele texto, você comer aquela palavra, você entender aquela palavra. Isto significa refletir ou meditar na palavra do Senhor. Mas essas coisas não acontecem casualmente. É uma habilidade, meu amado. Meditar, refletir na palavra é uma habilidade que você precisa adquirir e precisa colocar em prática ao longo da tua vida. Por que é uma habilidade que você precisa adquirir? Porque é preciso ter o costume de ler a palavra, é preciso ter o costume de meditar na palavra, é preciso ter o costume de fazer, de querer conhecer o Senhor, de querer descer nas coisas de Deus. Irmãos, quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação, não é verdade? Quando você está ali sempre ligado, meu problema, minha dificuldade, minha conta, isso, aquilo, isso é o quê? Isso é preocupação. Mas quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Meditação nada mais é do que preocupação ao inverso. Preocupação leva você a pensar nas dificuldades, pensar nos problemas. Meditação na palavra de Deus significa você estar continuamente lembrando da palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, deixando-se envolver pela palavra de Deus. E quando isso acontece em nossas vidas, meu irmão, nós crescemos na presença de Deus, crescemos no conhecimento do Senhor, nós crescemos até chegarmos à estatura de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. E eu quero dizer, amados, que a razão pela qual Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos era pelo fato que eles valorizavam a sua palavra acima de qualquer coisa e pensavam nela continuamente durante todo o dia. Ouça o testemunho de Jó. Jó capítulo 23, versículo 12. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Amém. Jó soube valorizar a palavra de Deus. Davi disse, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, versículo 97. E ainda, elas estão constantemente em meus pensamentos, não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, 12. Essas pessoas foram consideradas por Deus como amigos íntimos dele. Mas olha só o que eles faziam, amados. Eles tinham prazer nas coisas do Senhor. Tinham prazer em ouvir as coisas de Deus. Eles tinham prazer, certamente, em compartilhar os segredos. Compartilhar as alegrias, as dificuldades. Eles tinham prazer em estar na presença do Senhor. E quando nós, amados, nos colocamos e buscamos a amizade do Senhor, Deus irá partilhar conosco os seus segredos. E se nós desenvolvermos o hábito de pensar em sua palavra do princípio ao fim do dia,
o Deus Todo-Poderoso há de nos fazer crescer cada vez mais na sua presença, de sermos pessoas habilitadas a fazermos a sua obra, a desenvolvermos a sua obra, a falarmos em seu nome, a testemunhar em seu nome, a sermos amigos íntimos do Senhor, a sermos melhores amigos e termos a Ele como melhor amigo de nossas vidas. Olha, amados, quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos um sermão, nós não podemos apenas ouvir ou ler e deixar para lá. Não, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, mas é preciso seguir em frente, é preciso continuar refletindo sobre aquilo que nós ouvimos. É muito comum, amados, você perguntar no final de um culto sobre o que foi que o pastor ministrou, ou sobre o que a pessoa que está à frente ministrou, e as pessoas ficam ali, sobre o que foi mesmo? Não sei sobre o que foi. Sabe o que é isso, amados? É porque não deram o devido valor à palavra de Deus, porque estão preocupados sim em satisfazer as suas próprias vontades, mas não estão importando em serem amigos verdadeiros de Deus, em serem íntimos do Senhor. E nós não podemos cometer esse erro, meu irmão, porque isso quebra laços, isso quebra a nossa comunhão com Deus, isso nos afasta do Senhor. Salmo 25:14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Amém? Queres ter a revelação da palavra de Deus, meu irmão? Queres ter acesso à mente do Senhor? Queres ter acesso aos pensamentos de Deus? É preciso que sejas amigo do Senhor. É preciso que sejas amigo do Senhor. A Bíblia nos diz em um texto que hoje é tempo oportuno para a salvação. Hoje é tempo oportuno para a salvação. O Senhor não trabalha com amanhã, o Senhor trabalha com o hoje na nossa vida. E se você quer ser amigo de Deus, irmãos, hoje é o tempo oportuno para você começar a buscar essa intimidade com o Eterno, para você praticar uma conversa constante com Deus, que é a oração diária, a oração constante, e meditar continuamente na sua palavra. Irmãos, as nossas orações permitem que nós venhamos a falar com Deus. As meditações permitem que Deus fale conosco. É através das orações que eu converso com o Senhor. É através das meditações que eu ouço a Deus. Tanto uma como outra, irmãos, são essenciais para que eu seja amigo de Deus. E eu quero, meu amado, que você possa refletir muito sobre essa questão e que você procure ser amigo do Senhor, que tu sejas um homem chegado de Deus. E lembrando a você que a amizade é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além de lealdade. Amém? E que nós sejamos amigos do Senhor acima de todas as coisas e que nós possamos conhecer e continuar conhecendo a Deus até o dia que Ele virá ao nosso encontro. Amém? Que Deus te abençoe muito.